Você está no canal Investidor Cético, eu sou André Massaro e nesse vídeo vamos falar sobre aqueles investimentos com máxima liquidez, que são adequados para uso como reserva de emergência, também para uso como aquilo que alguns gostam de chamar de reserva de oportunidade, e também vamos falar sobre alguns usos um pouco mais avançados, que às vezes passam despercebidos, especialmente por parte daqueles investidores que são iniciantes ou que não gostam muito de sair daquele arroz com feijão trivial. Então vamos fazer um comparativo de 3 tipos de investimento que de forma geral têm características similares, que são o Tesouro Selic, os CDBs pós-fixados de liquidez diária e os fundos DI. Vamos ver o que eles têm de diferentes uns dos outros e qual é o melhor para cada coisa. Vamos começar então falando um pouco sobre a reserva de emergência. Eu não vou falar sobre qual deve ser o tamanho da reserva de emergência. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui em cima e você pode ver quando quiser. Eu quero falar sobre os tipos de investimento que são tipicamente usados em uma reserva de emergência porque eles têm algumas características em comum, que são: número 1, serem de renda fixa. Número 2, serem pós-fixados, indexados a taxas de juros, assim ficam livres do risco de mercado, que é o risco de oscilação do preço dos títulos. E número 3, serem de liquidez diária ou imediata, pois não dá para planejar emergências. Não adianta nada ter uma reserva de emergência que só pode ser acessada na semana que vem. Os investimentos que atendem a esses requisitos são o Tesouro Selic, do Tesouro Direto, os CDBs DIs pós-fixados de liquidez diária e os fundos DI de renda fixa. Um outro investimento que poderia estar nessa lista é a caderneta de poupança, só que ela tem tantas desvantagens em relação a esses 3 que eu desclassifiquei sumariamente. Alguns podem dizer que a caderneta de poupança tem o seu valor, pois a pessoa tem acesso ao dinheiro durante o final de semana, mas um providencial cartão de crédito vai ser muito mais eficiente se te surgir uma emergência financeira que não possa esperar até a próxima segunda-feira. Só que eu quero te lembrar uma coisa, aqui é o canal O Investidor Cético. Canal O Investidor Dogmático fica em outro lugar, não é aqui não. Eu não dou ordens e não fico ditando regrinha na vida das pessoas. Então, se você quiser, pode fazer sua reserva de emergência em caderneta de poupança, em fundo imobiliário, em ações, em Bitcoin. Pode até comprar um Fiat Maré, se quiser. Vai fundo, seja feliz. Cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Apesar dos meus cabelos brancos, eu não devo ser visto como algum tipo de figura paterna que diz o que cada um pode ou não pode fazer. Lembre-se, no mundo dos investimentos, nós tomamos nossas próprias decisões. Se você acerta, o mérito é todo seu. Se você erra, a responsabilidade é toda sua. Mas voltando, falamos de reserva de emergência e vamos agora falar da tal reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é um dinheiro que está basicamente parado à espera de algo melhor. Então, quando a pessoa não tem algo melhor para investir ou ainda não sabe no que vai investir, a melhor pedida é deixar em um investimento com as mesmas características de um investimento de reserva de emergência, pois ele fica disponível na hora e sem perdas quando a tal oportunidade surgir. Com relação à liquidez, os 3 têm liquidez imediata, aquilo que no jargão se chama de D0, porém com condições. O Tesouro Selic é liquidado no mesmo dia se o resgate for pedido até às 13 horas. No caso dos CDBs e fundos, o horário limite pode variar conforme o banco ou a corretora. Na pior das hipóteses, a liquidação fica para o dia seguinte. Então, com relação à liquidez, podemos dizer que temos um empate. E no caso dos CDBs, é sempre importante lembrar que estamos falando de CDBs com liquidez diária. Os CDBs que são chamados de prazo fixo, aqueles que só podem ser resgatados no vencimento, não serve para aquilo que estamos falando aqui. Com relação à segurança, o Tesouro Selic vence disparado e de forma indiscutível. Tesouro Selic, por ser um título público federal, tem um aval sem limite do Tesouro Nacional, que é a garantia mais forte do mercado financeiro. Os CDBs têm a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, limitada a R$250 mil por banco e por CPF, ou R$1 milhão por CPF a cada 4 anos. Os fundos não têm um mecanismo específico, mas no caso de quebra da gestora, se presume que o patrimônio está fora do alcance da gestora e o risco maior está na carteira. Se a carteira for majoritariamente de títulos públicos, então não há grandes motivos para preocupação. O risco de crédito desses 3 investimentos é baixo e no caso do Tesouro Selic é virtualmente zero. Já o risco de mercado, que está associado à oscilação dos preços, também é, para fins práticos, zero, pois os 3 são totalmente vinculados a taxas de juros do mercado, sem qualquer elemento pré-fixado. Então, para usar um linguajar um pouco mais técnico e rebuscado, são instrumentos em que a duration é igual a 1.
Isso representa o maior nível de segurança quanto ao risco de mercado. Mas o nível máximo de segurança está com o Tesouro Selic. Com relação às taxas, esses três competidores têm então taxas pós-fixadas, que são vinculadas a taxas de juros do mercado. As duas principais referências, ou benchmarks, são a taxa Selic e o CDI. Os dois são muito parecidos e a diferença costuma estar ali nas casas decimais. Então, para fins práticos, a gente pode assumir que são a mesma coisa. A não ser que você tenha uma quantia imensa de dinheiro, a diferença entre os dois é irrelevante. O Tesouro Selic é um título público pós-fixado e tem como referência a taxa Selic. Os CDBs e os fundos DI têm como referência o CDI, que também é referido simplesmente como DI. O Tesouro Selic sofre o efeito da taxa de custódia que incide sobre investimentos de mais de R$10.000. Então o retorno não é 100% da taxa Selic, mas sim algo um pouco abaixo disso. Como o DI costuma ser um pouquinho abaixo da Selic, então podemos dizer grosseiramente que um Tesouro Selic e um CDB que paga 100% do DI se equivalem ou pelo menos tem uma equivalência bem próxima. Os fundos DI tendem a dar um retorno próximo ao DI porque é o objetivo deles. A maioria desses fundos investe majoritariamente em títulos públicos que são originalmente indexados a Selic, mas o fundo é comparado com o DI. No caso das taxas, a vantagem dos CDBs é que é possível encontrar CDBs de liquidez diária pagando mais de 100% do CDI. Esses CDBs tipicamente são de bancos menores, mas assumindo que os investimentos estejam dentro dos limites do FGC, não tem muito com o que se preocupar. Como existe uma variação significativa nas taxas dos CDBs e dos fundos, eu vou deixar como dica uma ferramenta de um grande amigo e parceiro aqui do canal, o Yubi, que é um conhecido e já tradicional comparador de taxas e de investimentos. Lá você vai poder comparar as taxas de CDBs e as características de diferentes fundos DI. E também vou sugerir a Terra Investimentos, corretora parceira do canal, onde você pode investir em tesouro direto e tudo mais o que estamos falando aqui. Então, no que diz respeito a retornos, a vantagem fica com os CDBs. Mas agora tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar e que vai ser muito do interesse daqueles investidores que querem fugir um pouco do convencional. Eu, por exemplo, sou um entusiasta das opções, que são instrumentos derivativos, e faço corriqueiramente operações usando títulos de renda fixa como margem de garantia. Eu uso as opções para alavancar os retornos da minha renda fixa, faço isso de forma extremamente segura e com os riscos controlados. Se você não tem muita familiaridade com opções, mas tem interesse em saber como isso funciona, eu quero que você faça duas coisas. A primeira é conhecer o meu curso A Sua Única Opção, que é um curso super simples, acessível, adequado para quem está começando agora e onde eu explico como eu opero para mim. O link para inscrições está na descrição do vídeo ou no card. A segunda é conferir esse vídeo, cujo link está no card, também na descrição, onde eu falo sobre como juntar o melhor da renda fixa com o melhor da renda variável. O Tesouro Selic é aceito pela B3 sem restrições, então você pode, se quiser, se entupir de Tesouro Selic e você vai ter um poder de alavancagem imenso na B3, não só para opções, mas também para contratos futuros, como mini índice e mini dólar. CDBs são aceitos, mas existem restrições. Nem todos os bancos emissores são aceitos pela B3. Aliás, aqueles bancos que têm as taxas mais interessantes costumam estar entre os emissores que não são aceitos. Para saber quais são os emissores aceitos, você precisa procurar a página de garantias no site da B3, rolar até embaixo e você vai encontrar um link chamado Lista dos Bancos Emissores de Títulos Privados Aceitos. Clicando nesse link, você vai baixar uma planilha que vai mostrar quais são os emissores de títulos que a B3 aceita como margem de garantia. E as cotas de fundo DI estão fora, pois não se aplicam a esse tipo de operação. Então, vendo por esse aspecto, e que é um aspecto pouco comentado em conteúdos similares a esse que eu já vi por aí, o Tesouro Selic ganha em mais uma categoria. Se você quer alavancar em cima da sua carteira de renda fixa, o Tesouro Selic é bem interessante. Obviamente que enquanto ele estiver sendo usado como margem de garantia, você perde o benefício da liquidez imediata, mas isso só mostra o quanto esse título pode ser e é versátil. Até um próximo vídeo e ceticismo sempre!